Eu queria, para concluir, continuar, né, o percurso da Terezinha, né, vendo que vai ser o seu fim, né? Terezinha ficou só 9 anos no Carmelo, né? Entrou aos 15 e vai morrer aos 24 anos. A gente está seguindo, né, depois desse retiro, né, do compadre Pro, acontece uma grave epidemia e morrem muitas carmelitas. E no Carmelo, elas têm que dar conta de tudo. E quando vai morrendo, vai adoecendo, né? Primeiro adoece, depois morre, é uma sobrecarga para as outras que ficam, enorme. Né? E a Terezinha, né, já animada, né, com a sua espiritualidade, de contar com Deus para tudo, né, tem um desempenho excelente durante essa epidemia, né? A pequena Teresa, como o pessoal chamava ela, a pequena Teresa foi ótimo, né? O superior vai dizer depois. Mas já é botando em prática aquilo que é a sua via espiritual, de confiar em Deus. Então, ela tem essa aprovação que vem logo a seguir aí, no mesmo ano, né, do retiro do Padre Pio. Né? Depois ela tem uma alegria, que é a irmã dela, a Inês, irmã Inês de Jesus, que na verdade é o nome religioso da Paulina, é eleita priora. Então, aquela priora que era mais do estilo super rigoroso, sai e entra a Paulina, né, que é também para Teresinha um desafio, né, porque ela sabe que ela não pode ter a relação que ela tinha em casa, né? Mesmo a irmã sendo a priora, né, a chefe ali, ela não pode abusar, né, da sua condição de que aquela foi mãe dela. Então tinha que se segurar. Ela conta que às vezes ela passava ali, ela tinha que se segurar no corrimão ali para não subir, para dar alguma desculpa para ver a irmã, né? Para ver essa irmã tão querida, ela precisando, né, querendo alguém, não, mas se segurava para não ir. Então, por um lado, é bom ter essa pessoa que te ama assim, mas a irmã também muito séria, né? Não, não dava refresco, não. Sabia, né, que inclusive a comunidade toda está observando, né? Então, mas aí, então teve isso, e né, esse em 93, 1893, em 1894, né, Terezinha vai cumprir 20 anos, e nesse ano morre o pai. Né? A doença do pai foi também uma provação grande, né? Como olhar para esse pai adoentado e dessa forma, né? Alienado, né? Sem essa demência, uma espécie de demência. A irmã ficou cuidando, né? Aquela irmã que era a companheira de infância de Terezinha, e quando o pai morreu, bem, agora ela quer vir para o Carmelo também. Mas, poxa, já tem 3 irmãs, como é que vai deixar uma quarta irmã? Então havia muita resistência, né? Inclusive na comunidade, né? Não vai ficar esquisito, né? Vai ficar o grupinho das irmãs, isso não vai ser bom e tal, já tem 3, já é demais. Então havia muita resistência.
E é interessante um momento que a Teresinha conta que ela está na capela rezando e ela já tinha aprendido como obter as coisas de Deus, né? E ela vai falar, meu Deus, meu pai morreu e eu quero um sinal de que ele está no céu. Que todo esse sofrimento que ele passou dessa doença foi realmente uma purificação final para ele ir logo para o céu. E o sinal que eu quero de que meu pai está no céu é que o Senhor abra as portas para minha irmã entrar. Tira essas dificuldades, esse pessoal da comunidade aqui que tá impedindo, bloqueando, né? Porque a comunidade das irmãs tem que aprovar. E ela pede, então, Senhor, elimina essas resistências para minha irmã entrar. Ela sai da capela e encontra, né, no hallzinho ali, justamente a irmã que mais resistia a que viesse uma outra da mesma família, né? A que mais resistia à vinda da Celina para o Carmelo. E essa irmã já está chorosa, se dirigir a Teresinha, dizendo, olha, Teresinha, eu vejo que eu estava enganada, totalmente enganada a respeito da vinda da tua irmã para cá. Eu acho que vai ser muito bom que ela venha, sabe? No fundo, eu estava interpretando mal as coisas. Vai ser muito bom ela vir. Teresinha sai dali, imagina, né? Com essa dupla alegria, né? Que ela acolhe de Deus, sabendo que o Pai está no céu e que a irmã vai entrar. É assim a vida de Teresinha, né? No meio das lutas, essas consolações maravilhosas, né? Que fortalecem ela nesse caminho dela, que ainda vai ter suas provações, suas exigências, né? Bem, mas então a Celina entrou em 94, né? Em 95, a outra irmã, né, a Pauline, que já estava como superiora, né, vai dar ordem para ela escrever as suas memórias, seu manuscrito A, que eles chamam, que ela vai contar como é que foi a vida dela em casa, a espiritualidade dela, como é que ela viveu a relação dela com Deus no tempo que ela estava em casa, com a família, né? É justamente também nesse ano, ela começa a escrever em 95, né? Em 95 ela começa a escrever e em junho ela tem um ato, ela faz um ato, ela escreve o ato de oferenda ao amor misericordioso, né? Se entrega, né, como vítima para esse amor. É um ato meio que de reparação diferente, né, com uma conotação diferente daquela reparação do coração de Jesus, né, que na França cresceu e justamente, né, quando Teresinha era criancinha, houve a beatificação da Margarida Maria, né, a vidente do coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque. Mas onde Jesus pediu uma reparação que estava sendo desprezado, ofendido. Mas esse ato de entrega, de vítima, é a percepção de que a misericórdia de Deus não está sendo suficientemente reconhecida e acolhida. Então ela faz esse gesto, esse ato de consagração,
essa entrega, ela quer se imolar por isso, por essa misericórdia. Então, ato de oferenda ao amor misericordioso, ela faz em 9 de junho de 1895. 96, né, troca a priora de novo, vem a irmã Maria Gonzaga e Teresinha é nomeada formadora. Ela vai ter as suas noviças lá, ela vai dar formação. É muito interessante como é que as noviças diziam: ela sempre sabe tudo o que está acontecendo com a gente. A gente vai falar, ela já sabe. Por que Teresinha fazia isso? Com a ajuda de Deus. Né? Ela aprendeu o caminho. Então, ela é excelente mestra de noviça. Mas aí já começa também a sua doença e a sua última grande provação espiritual, que foi a noite da fé, né? Da fé e da esperança. Então, toda essa confiança que é chave nessa doutrina que ela vivencia, né? É posta à prova. Né? Deus exige dela essa entrega realmente total por aqueles que não confiam, não sabem, não têm fé. Ela vai fazer essa experiência. Ela vai dizer: olha, eu achava que todo mundo tinha fé, não acreditar em Deus é absurdo. Nasci, né, assim, vivi assim a vida inteira, sempre entendi que é assim, não existe não acreditar em Deus. Mas ela vai fazer experiência na própria carne, na própria pele. De repente, será? Não é tudo da minha cabeça, não é tudo invenção minha, não é? Começa a vir uma provação que Deus leva ela a atravessar. Porque a entrega dela a Deus tem que ser cega. Ela não vai dizer que a esperança cega na misericórdia. Então, ela vai fazer esse não ver, né, o ver da fé, e ter a certeza do céu te aguardando lá. Não se fica obscuro tudo isso para ela. E ela começa então em 1896, na Páscoa, ela começa a sofrer isso. Em setembro, né, ela redige o segundo manuscrito. Então, já tinha escrito o manuscrito A, que quando a irmã foi priora, pediu para ela escrever sobre a infância dela em casa. E depois ela vai escrever uma espécie de carta para sua outra irmã, a Marie, né, que já estava lá, que é a primeira filha do casal Martin, que pede para ela falar sobre a sua vocação, a vocação de Teresinha ao amor. Né? Como é que Teresinha faz esse caminho, né, de se amor, de se entregar à misericórdia de Deus, que é o amor misericordioso. Como é que é isso? E ela escreve então esse manuscrito B, onde está bem descrito aí toda a sua espiritualidade, toda a sua experiência desse caminho da infância espiritual, dessa pequena veia. É belíssimo esse manuscrito B. Né? Em 1897, né, ela já
já está bem doente, e por obediência, a madre entrou, pede para ela escrever o manuscrito C, né, que é justamente uma continuação do manuscrito A. Né? A nova priora ordena ela para escrever bem. Você escreveu como é que você viveu o tempo em casa. Agora eu quero que você escreva como é que as tuas experiências depois que você entrou no Carmelo, aqui dentro do Carmelo. E ela vai escrever esse manuscrito C. Não, então são esses 3 manuscritos que vão compor depois vamos dizer, as memórias dela. Né? História de uma alma. Né? A Teresinha tem em 97, né? Que ela já está, ela escreve o manuscrito em junho, né? Por obediência. Nesse mesmo mês ela vai já para a enfermaria. Em julho ela já recebe unção dos enfermos, já está grave a situação de saúde, e vai morrer em setembro, em 30 de setembro, por volta das 19h30, depois de uma longa e duríssima agonia. A aprovação dela vai até esse final. Os demônios vão provar Teresinha, vão atacá-la de todos os modos, para tirar a sua paz, a sua confiança, a sua entrega. Quem vence? Deus vence em Teresinha. Ela é totalmente entregue a Deus. O demônio não tem vez com Teresinha. Ela se arma de Deus. Bem, em 4 de outubro, é enterrada ali no cemitério de Lisieux. E vamos estar celebrando, né, a cada 4 de outubro, 1º de outubro, essa santa. Depois da morte, um ano depois, sai a primeira edição de História de uma Alma, né, 2.000 exemplares. E já depois ali, em 1898, 1890, né, sucesso tremendo. Começa a vir gente visitar a sepultura dela, as graças, os milagres começam a vir, cartas, né? As edições vão se multiplicando, as traduções do manuscrito da História de uma Alma, né? O impacto de Teresinha no mundo. Ela disse: eu vou passar o meu céu fazendo bem na terra, derramar uma chuva de rosas. Isso começa logo nesses anos seguintes da morte dela. Tanto que já em 1910, ela morreu em 98, no fim do século, né? Então 10, 12 anos depois, 11 para 12 anos, já começa o processo da beatificação. Ela vai sendo rápido, né? É beatificada em 23. 23 é beatificada, né, pelo Papa Pio XI, né, 29 de abril, e em 25, né, esse mesmo Papa canoniza ela em Roma, né, 17 de maio. 500 mil peregrinos foram a Roma para participar dessa canonização. Né? E continua a caminhada de Teresinha, agora lá no céu, né?
2 anos depois da canonização, em 27, o Papa Pio XI declara Santa Teresinha como padroeira de todos os missionários, juntamente com São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, né, jesuíta, né, que foi pela Índia, foi até o Japão, né, já estava chegando na China, né, batizando um monte de gente, pregando e tal. Teresinha lá dentro do Carmelo, mas atingindo o mundo inteiro, levando a conversão e retomadas de fé e vocações, bem, um impacto enorme no mundo inteiro. Continua, né? Ela é proclamada aí já pelo Papa seguinte, pelo Pio XII, em 1944, a 3 de maio, padroeira secundária da França. Né? A padroeira da França, Santa Joana d'Arc, né? Inclusive tem as fotos, né, da Teresinha encenando, né, um teatro sobre Joana d'Arc lá no Carmelo, né? A padroeira da França. Teresinha é proclamada também padroeira da França, junto com Joana d'Arc. Isso em 44, né? Em 1980, João Paulo II vai a Lisieux. Em 80. Em 94, começa os pais de Teresinha são proclamados veneráveis. Começa o processo para canonização de Zélie Luiz Martin. Em 97, no centenário, né, de Teresinha, ela é proclamada por João Paulo II como doutora da Igreja e é declarada co-padroeira da Europa, junto com São Bento. O impacto dessa jovenzinha, né, que morreu aos 24 anos, 9 anos de carmelita, e os outros 15 anos com aquela família maravilhosa, né? Aqueles pais, hoje Santa Zélia e São Luís Martin, a sua irmã, a terceira, né? Das 5, a do meio, das 5 que cresceram, a Leônia, uma filha difícil, com muitas dificuldades, um temperamento realmente complicado, né? Os pais tiveram muita dificuldade com ela. Ela 3 vezes foi mandada de volta da escola, expulsa da escola, não tinha condições de ficar, né? Semi-internato, né? Até a tia, que era religiosa, né, a irmã da Zélia, era da congregação que mantinha a escola, não conseguiu ajudar a sobrinha a ficar. Depois, essa moça tenta a vida religiosa, que aprendeu em casa que nós estamos aqui para ir para o céu, e ela via que com aquele gênio dela, aquela forma dela, se não fosse na vida religiosa, ia ser muito difícil. Ela, no mundo eu não vou dar conta. Mas 3 vezes também, né, a primeira vez com as Clarissas, de uma maneira bem atabalhoada, ficou pouco tempo, foi devolvida, depois tentou, né, lá na Visitação, que era onde a tia, a irmã da Zélia, era religiosa lá, né, já tinha falecido a essa altura, mas ela tentou, né, ir lá onde,
na visitação uma, duas vezes e não consegue. Mas ela escreve para a irmã, né, que está lá no Carmelo, vai, né, conversa com a irmã, para quando chegasse no céu, né, a irmã já estava doente, então, quando você chegar no céu, me ajuda. E a irmã disse, eu vou te ajudar. E realmente, depois que a Terezinha morre, a Leônia consegue entrar na visitação e ficar até a idade, até idosa, morre idosa lá. E quando vão, né, fazer a exumação, né, do corpo dela, descobrem que ela está com o corpo intacto, né, corpo preservado. E hoje ela já é serva de Deus, já está com processo também de canonização, é serva de Deus. Essa moça difícil. E como que ela conseguiu, com todas as debilidades, a grande fragilidade dela, o gênio dela terrível, como é que ela consegue, né, seguindo o caminho que a irmã traçou? Né? Esse livro, História de uma Alma, era o livro de cabeceira da Leônia. Então, a Leônia é o grande comprovante, né, de como esse caminho de Terezinha é para todos que se sabem pequenos, né? Não importa quão pequeno, a misericórdia te alcança. A Leônia é a prova disso. Então, não é à toa, né, que ela é proclamada doutora. É um caminho preciosíssimo, né, que ela indica para nós. Né? Nada novo, está lá nas Escrituras, está lá nos Evangelhos. Né? Mas, às vezes, fica meio oculto diante de outras coisas que se vão falando, né, vão se ensinando, e algumas coisas vão ficando ali meio de lado. Terezinha resgata tudo isso, né, e dá para a igreja, dá para nós esse caminho, né, das almas pequeninas, da infância espiritual. E assim eu me despeço, né, pedindo, né, a intercessão de Terezinha para todos nós, que nós possamos saborear, né, o quanto Deus